Olá, tudo bem? Pessoal, acabei de dar a aula aqui, uma aula excelente, e eu quero passar para vocês também alguns conceitos na interpretação em Libras, língua brasileira de sinais. E eu tenho trabalhado com meus alunos bastante a parte espiritual, a parte bíblica, a interpretação de coisas abstratas, coisas subjetivas, muitas coisas assim que é relacionado com figuras de linguagens, muitas vezes, como o próprio Senhor Jesus Cristo fez uso de alguma dessas ferramentas, né? Que é a figura de linguagem, expressões e as expressões também não verbais. Nós trabalhamos bastante com os surdos. E nós já vimos João capítulo 3 e agora nós vamos ver João capítulo 4. E eu vou até o versículo 5. Tudo bem? E a montagem do pensamento, a construção do pensamento, e eu sempre passo para os meus alunos o seguinte: você tem uma ordem certa aí que é o substantivo, depois no final você tem o verbo, adjetivo, advérbios e todos esses você vai encaixando durante ou entre esses dois, que é o substantivo e o verbo que vem no final. E nós temos aqui a mulher de Samaria, a história da mulher de Samaria, conhecida. Então nós temos aqui o sinal de Samaria, né? Esse é o sinal de Samaria. Talvez você tenha uma ideia por quê, né? Tem o véu, as mulheres usavam um véu, então tem o véu, né? Samaria, talvez queriam espiar ali por detrás do véu. Mas então esse é o sinal de Samaria. E o texto começa: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Eu sempre falo meus alunos, gente, o português é meio complicado, porque às vezes ele fala muitas coisas e em Libras você pode trabalhar, não tirar nenhuma palavra, não tirar nada, mas no fim você vai ver que você pode expressar da mesma forma sem ficar muito esdrúxulo, né? Fica muito esdrúxulo. Em inglês, wordy, né? Então, toma cuidado com isso. Vamos lá. E quando? Nós temos ali advérbios. Geralmente advérbios, em Libras, você pode eliminar, viu? Já falei para eles. Elimina. Tudo bem? O que são os advérbios? Você tem o adjetivo e nós temos os advérbios. E você pode eliminar aí e trabalhar de forma que eu vou explicar para vocês. Então nós temos aqui, e quando? Advérbio de tempo. Você pode falar assim, e quando? Tudo bem? E quando? Tipo assim. Ou você pode dizer, quando Jesus, na hora, no tempo, que Jesus entendeu, né? Falaram para ele que João Batista, né? João Batista, ele batizava mais do que Jesus. Tudo bem. Aí, nós temos ali o parêntese, né? Vamos chamar assim, parênteses. E como é que nós fazemos isso em Libras? Esse aqui é o parêntese, ou seja, você tira o personagem, o intérprete ele pode fazer isso, ele tira o personagem, agora ele vai falar o seu ponto de vista, né? Uma explicação, muitas vezes o intérprete faz uma explicação para ficar mais claro, mas não esqueça de trazer de volta o palestrante. Então você põe o palestrante para cá, o palestrante está aqui e tal, pastor, está pregando alguma coisa, você fala assim, peraí, tá? Aí você fala, entre parênteses, ou a sua ideia, a sua opinião, tudo bem? Depois, não esqueça de trazer de volta e continuar naquilo que ele estava falando. É o que João fez aqui. Jesus, na verdade, ele não batizava, não. Deixa bem claro, Jesus batizava, não. Os discípulos, ok, batizavam. Sim. Tudo bem? Então, o não e o sim. Deixa bem claro quem batizava e quem não batizava. Lembra que quem está interpretando, quem está traduzindo, quem está palestrando, quem está ensinando, tem o interesse que as pessoas entendam com clareza, né? Você fala com clareza e espera que as pessoas entendam com clareza também, para não ter confusão, né? Para não ter confusão. Tudo bem? Jóia.
deixou a Galileia e foi outra vez para a... Desculpa, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então vamos lá, geografia. Aí nós temos o mundo, nós temos aqui a geografia. Entendeu? Geografia. Bom, legal, jóia. Então, nós temos aqui, certo? Aqui nós temos, vamos colocar a cidade, né, da Galileia, tudo bem? Aí aqui você vai ter a Samaria e aqui nós vamos ter Judá. Então é interessante você entender porque é um ponto importante, na história que nós temos aqui. Então Jesus ele estava vindo de onde? De Judá, foi. E o objetivo dele é chegar na Galileia. Na verdade ele estava indo para Galileia, depois ele foi para Jerusalém. Eu acredito que o objetivo dele era chegar em Jerusalém. Mas ele parou lá na Galileia. E lá teve o casamento, tal, fez milagres lá, aquela coisa toda, depois ele prosseguiu a viagem. Tudo bem. Mas vamos lá. Aí ele chegou numa cidade de Samaria, o nome da cidade, Sicar. Aí você explica, é importante você explicar, tudo bem? Então ele estava aqui, foi. Como que ele foi? Foi de cavalo? Aí ele vai de cavalo. Como é que ele foi? Foi de camelo? Ok? Então vai em cima do camelo. Aí você vai explicar o jeito que ele foi, tudo bem? Embora o texto não fala, então vai a pé, vai andando a pé, tudo bem? Ou ele simplesmente foi. Chegou lá, né? O texto fala assim, deixou Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Agora você entender. Aqui nós temos aqui a cidade de Samaria, cidade de Sicar, né? Então temos a cidade de Samaria, que é uma região, né? É a cidade, o nome de Sicar. E ele precisava passar por Samaria. Precisava. Então você vai entender. Eu estava explicando, para quem conhece a história, você poderia ir pelo Jordão, né? Passava o Jordão, ou alguns iam pelo mar Mediterrâneo. Tudo isso para não passar em Samaria. Cortava ali, ia fazendo os caminhos ali, e às vezes demorava muito mais, é claro, do que ir reto. Mas Jesus, ele não tinha briga nada com os samaritanos, aí ele falou, vamos lá. E ele precisava passar lá. Por quê? Ele tinha encontro com a mulher samaritana, e nós temos essa história bonita, essa história maravilhosa da palavra de Deus que nós todos conhecemos. Tudo bem? Então vamos lá. Jóia. E foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da idade de Jacó, e tinha dado ao seu filho José. Então nós temos aqui conhecimento da história. É bom e é importante. Então, Jesus ele precisava passar por Samaria, né? Ele chegou numa cidade, nome Sicar, e lá tinha o quê? Um poço. Aí você vai fazer o poço, né? Poço, né? Que pertencia a Jacó. Tudo bem? Então, Jacó. Então você tem aqui Jacó. Legal, né? Tem Esaú que era peludo, né? Então Jacó, aí você tem o mesmo sinal. Tudo bem. E pertencia a Jacó, e ele deu a seu filho José. Talvez pode ficar confuso, mas parece que José, aí você faz assim. Por quê? Por causa daquela manta colorida que José deu para o seu filho, né? Tudo bem? Então, tá aqui a lição, né? Quando você for dar uma roupa para um filho, mesmo se você tiver 12 filhos, você trata todos eles, né, iguais, porque eles ficarão. Aí foi, e já conhece a história, né? Então, tá aqui. Pertencia a Jacó, e ele deu ao filho dele José. Aí você faz as faixas da mantinha dele, né? Tudo bem? E estava ali uma fonte de Jacó. E Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Já era quase a hora sexta. A hora sexta, 1h da tarde. Por volta de meio-dia, 1h da tarde. E o sol já estava quente e Jesus estava cansado, né? Jesus estava cansado. O que ele fez?
ele sentou ali perto do poço. Aí você desenha o poço, né? Você tem aqui o poço. Aí está tirando o quê? Tem a água, né? Tem a água aqui e Jesus ele sentou perto. Aí, você vai entendendo o que você faz. Você tem que ir construindo a história e colocando as coisas, né, no lugar. Então, tem a cidade, faz as divisões da cidade. Jesus, ele vem desse lado, né? E ele queria chegar naquele lado ali. Tinha duas opções. Ou ele ia pelo Rio Jordão, ou ele ia pelo mar Mediterrâneo, naquele tinha o mar Mediterrâneo, e aí ele foi direto, mas ele precisava passar por Samaria. Você viu que você vai montando a história, contando a história. Lembrando sempre que toda vez que você for imprimir a sua ideia, uma opinião, se você quiser explicar, né? Explicar com um pouco mais de detalhes, aí você pega, puxa, tudo bem? Terminou e volta. Bom, eu resumi aqui a aula que nós tivemos quase assim 1 hora de aula, mas eu resumi para que você possa acompanhar junto na próxima aula. Um abraço, que Deus abençoe.